Fala galera, eu sou o Gui do canal do Tática Alvinegra e tô aqui pra gente continuar hoje a nossa programação de vídeos diários, de conteúdos diários, né? Na verdade, ontem a gente teve uma live, inclusive uma excelente live pra falar de todas essas movimentações do Botafogo no mercado. Chegamos a ter pico de 200 pessoas simultâneas, a maior live da história do canal. Muito obrigado a vocês que apoiam e que estão dando essa moral imensa pro canal. E agora é rumo aos 3.600, que a gente já tá perto também. Mas o vídeo de hoje, como vocês viram na capa, vocês viram na thumb, o Botafogo está em negociações com Facundo Pelistri. Por que que esse jogador pode ser a peça ideal? O jogador que falta ali para a ponta direita do Botafogo e também ser uma opção muito interessante no elenco. Por que Facundo Pelistri é tão encaixado no esquema do Botafogo e no que o Botafogo e o John Textor veem aí para o futuro, no quesito negociações, no quesito construção de uma marca, no quesito reconstrução da tradição e da imagem do Botafogo. O vídeo de hoje, então, eu quero falar um pouco mais sobre o jogador, quero que vocês conheçam esse cara, apresentar algumas características, apresentar também alguns números e falar um pouco da história do Facundo Pelistri para vocês verem como ele pode ser a peça que falta no quebra-cabeça para essa ponta direita. Então, antes de a gente começar, de fato, o vídeo, já deixa o like, já se inscreve no canal, compartilha e foi o que eu falei. Rumo aos 3.600 inscritos, acho que a gente consegue bater essa meta hoje. Sem mais enrolação, bora começar esse vídeo. E aí tá na tela para vocês verem o jogador Facundo Pelistri, ele que é uruguaio, né, atualmente está no Manchester United, foi emprestado na temporada passada para o Alavés, onde não teve tanto espaço, a gente vai falar disso daqui a pouco. E é um jogador de seleção uruguaia, é um jogador de participação em Copa do Mundo e um jogador que foi comprado por 8,5 milhões de euros há 2 temporadas. Um cara jovem, de 21 anos, ainda não conseguiu se firmar de forma regular nessa sua carreira, principalmente na Europa. E por isso, né, é um jogador que pode estar de saída, no sentido de ser emprestado do Manchester United, e aí entra o Botafogo, entra o papel do Mazuco em fazer essa proposta e buscar aí uma negociação com essa joia uruguaia. E agora eu quero falar um pouco mais dele aqui para vocês, vamos passar um pouco pela carreira dele, né? E também falar de algumas características de jogo desse jogador, de como ele pode influenciar e como ele pode ser útil, inclusive encaixar de maneira perfeita no time do Botafogo. Bom, no campeonato uruguaio ele jogava pelo Peñarol, foi lançado pelo Peñarol, inclusive sua estreia foi aos 17 anos, surpreendeu muita gente lá no Uruguai, sempre foi visto como uma revelação, como uma joia. Jogou no Peñarol, que vem, inclusive, também revelando diversos jogadores. O caso do Valverde, o caso do próprio Piquerez, que está no Palmeiras hoje, o caso do Gil Rodrigues, que está próximo de acertar com o Botafogo, inclusive. E lançou também o Facundo Pelistri na temporada 18, na verdade 2018-19, e ele de fato foi titular e teve um destaque na 19-20. Ele foi o jogador do ano no Campeonato Uruguai, essa é uma votação que é feita pública, né? Tudo bem que tecnicamente pode não ter sido melhor, porém foi eleito ali o grande destaque do campeonato e participou, aí sim, dos melhores 11, do melhor time do Campeonato Uruguai 19-20. Então ele com 18 anos, já que ele é de 2001, já tinha muito destaque na Liga Uruguaia e vários clubes lá de fora de olho nesse jogador, não é à toa que ele foi parar no Manchester United. Bom, é um cara aqui no Campeonato Uruguaio tinha muita facilidade no drible. Em 2020, né, ele conseguiu imprimir um nível 19-20 de muitos dribles por jogo, uma característica que se assemelha ao Jefinho, né, nesse sentido. É um cara que tem essa facilidade de passar pelo adversário, é um cara que vai buscar muito drible nas partidas e, cara, ele de fato seria um Jefinho pela direita, né? Ele que joga na ponta direita, também pega na esquerda, mas majoritariamente pela direita. É um cara de muito drible, é um cara de participar da construção do time e ao mesmo tempo dar uma amplitude muito interessante para o time, tanto abrindo times, passando o Botafogo e conseguindo chegar na linha de fundo, quanto também trazendo diagonais para o meio. E agora que eu quero falar um pouco desse estilo de jogo do Pelistri e por que ele pode se encaixar tão bem no Botafogo. Bom, a gente sabe que ele é um bom jogador nesses duelos ofensivos e defensivos, é um cara que mostra aquela garra, aquela gana do jogador uruguaio, que a gente sabe que é muito característica, e tem muito nesse sentido de buscar o contato, de ir para cima do adversário, de conseguir recuperar algumas bolas no campo de ataque, também por ser esse cara bem móvel. Enfim, o Pelistri é um cara que consegue
ajudar tanto defensivamente quanto ofensivamente nos duelos. Isso seria interessante para o Luiz Castro, que a gente sabe que tem uma marcação mais forte, de pegada, inclusive quando o Botafogo sobe essa pressão. Além disso, o Pellistri é um cara que ele é quase um coringa pelo lado direito. Por quê? Porque apesar de ser destro, ele tem como característica forte uma jogada que o próprio Sauer também tem, que é aquela jogada de trazer por dentro a bola, de fazer aquela diagonal, de sair lá da lateral e vir jogando e vir trazendo a bola para o meio do campo, fazer aquela diagonal de fora para dentro, mesmo sendo destro. Ele tem muita qualidade nesse tipo de jogada e ao mesmo tempo ele consegue imprimir uma variação tática, né, uma variação no estilo de jogo, porque ele também consegue, como a gente estava falando, fazer jogadas de linha de fundo. Inclusive ele tem se destacado até mais pelo Manchester nessas jogadas de linha de fundo, né, pelo time de base, e até na partida que ele fez anteontem pelo Charlton, e o Botafogo e o time inglês conseguiu aí vencer a partida com uma assistência dele para um gol do Rashford. Então é um cara que consegue fazer bem a linha de fundo, é um cara que consegue fazer bem essa jogada pro meio, então ele atua um pouco mais como um coringa do que o Sauer, por exemplo, que a gente sabe que a tendência é ele trazer para dentro, para a perna canhota, e assim como o Jefinho, ele consegue tanto afunilar o jogo, quanto abrir, espaçar o time adversário. Isso é muito importante na variação de jogadas e na variação do ataque do Botafogo, que pode explorar tanto ele por dentro, quanto ele mais aberto, tentando explorar ali a amplitude, né, e abrir mais a defesa do time adversário, coisa que a gente não tem no elenco para o lado direito, um jogador que consiga fazer essas duas funções como o Jefinho faz muito bem pela esquerda. Então, o Pellistri é um cara que quando tá com a bola no campo de ataque, ele gosta daqueles passes progressivos, ele gosta de jogada de 1-2, ele gosta de tocar e correr, ele gosta de trazer essa bola por dentro e fazer um passe de qualidade com a parte de fora, assim, do pé, fez muito isso pela seleção uruguaia, inclusive o gol do Uruguai que ele participa no início da jogada é fazendo essa diagonal e esse passe, né, com a parte externa do pé, e a bola termina com o gol do Arrascaeta. Então ele tem essa qualidade de saber usar tanto a parte externa quanto interna do pé e também busca esse jogo de associação, né, de passes progressivos. Ele não vai ser aquele cara que você vai tocar a bola nele, ele vai virar, vai voltar a bola no lateral direito. Ele vai ser um cara que vai receber essa bola e vai primeiro tentar partir para um contra um e passar por esse marcador, coisa que ele consegue com facilidade. Ou então ele vai tentar a ajuda de algum companheiro que está posicionado à frente, buscar um pivô do Tiquinho, buscar um Lucas Fernandes às vezes mais adiantado. Ele gosta desses passes progressivos. Como a gente já falou, ele tem um excelente domínio e controle de bola. É um cara que às vezes a bola nem está muito perto do pé, mas ele consegue ali esconder a bola de uma forma muito interessante. É um cara que ele até não é tão alto, mas quando ele engata ali a quinta marcha, ele vai embora. Tem muita mobilidade, tem muito equilíbrio, agilidade para correr com a bola e tem esse controle dela muito interessante. O que ajuda nesse jogo dele de velocidade, nesse jogo dele de drible, porque é muito difícil de tirar a bola do Pellistri. E ele consegue criar as jogadas e fazer a bola rolar, fazer o jogo fluir dessa forma, conseguindo passar pelo adversário com um bom domínio e com um bom controle de bola no pé, o que pode ser muito interessante para o Botafogo. Além disso, é um cara que é um driblador nato, consegue driblar em velocidade, tem muita técnica na hora de realizar esses dribles, gosta de dar aquele tapa na frente, sair correndo e buscar essa bola. É um cara que tem essa facilidade, é um cara que tem essas características de drible, de muita técnica. Então a gente vai ver um cara bem técnico dentro de campo se o Botafogo conseguir acertar essa contratação. E, cara, assim como o Jefinho, ele seria praticamente um Jefinho pela direita, na verdade. Então algo muito interessante também, essa facilidade que ele tem no drible, na mudança de direção. Ele corta pra dentro, ele consegue sair de novo, ele consegue voltar pro lado de fora. Um cara que consegue deixar ali o zagueiro, o marcador tontinho procurando ele, perdidinho, porque tem muita facilidade nesse drible. Gosta das jogadas de primeira, como a gente já falou. Poderia ajudar bastante o Botafogo na construção, né, naquela pré-construção e na chegada ao terço final. Porque aí no terço final, a gente vai falar agora de um pouco de fraquezas desse jogador, porque a gente sabe que ninguém só tem qualidade. A gente sabe que tem jogadores que são muito bons de fato, mas até um dos melhores tem fraquezas no seu estilo de jogo. E o Pellistri tem uma grande fraqueza, ao meu ver, que é a tomada de decisão e o jogo dele no terço final. Quando ele tem que finalizar, quando ele tem que tocar a bola, às vezes ele toca a bola no jogador errado, às vezes ele toca quando tem que finaliza quando tem que tocar.
não tem tanta facilidade de participar diretamente de gols. Então é um cara que não tem muitos gols e assistências na carreira, que tem essa dificuldade no 1 contra 1 com o goleiro, tem essa dificuldade de tomar a decisão certa no terço final. Bom, parece que eu tô falando do Jefinho, né? Parece que eu tô falando literalmente de um Jefinho uruguaio que joga pela direita. Mas é bem esse o estilo de contratação. São caras bem parecidos. São jogadores que vão dar essa mobilidade. Se a gente tiver um de cada lado, o arsenal de ataque vai ser muito forte. Porque são jogadores imprevisíveis, jogadores que desmontam defesas. Então, seria de fato muito interessante. Ele tem esses problemas de finalização, problemas de tomada de decisão, e tem dificuldade de participar de fato com gols e assistências, né? Coisa que ele pode ser melhorado, ele pode ser desenvolvido. É um jogador de potencial imenso, imenso, para ser um dos melhores da seleção uruguaia. E a gente tem o técnico ideal para desenvolver talentos, para desenvolver joias, que é o Luiz Castro, que estava cansado de fazer isso no Porto, desenvolveu o Matheus Pereira no Chaves, enfim, um cara que sabe rentabilizar muito bem seus ativos. E o Pellistri é um jogador que não teve também na sua carreira, desde que saiu do Peñarol, tanta regularidade. E ele está buscando isso, né? No próprio Alavés ele entrava durante a partida na maioria das vezes, e no Botafogo ele teria altas chances de ser titular. Altas chances de ser titular e ter essa regularidade sonhada e, de fato, se firmar no futebol como um jogador importante e, quem sabe, voltar depois ao Manchester United. Até porque vale lembrar que outro jogador recentemente saiu do Manchester United, veio até o Brasil, é o caso do Andreas Pereira, conseguiu ter um bom rendimento no futebol brasileiro e voltou depois para a Inglaterra vendido para outro clube. E aí, nessa boa fase de reencontrar seu futebol, consegue hoje ser um dos destaques do Fulham. Então, esse caminho é um caminho que o Pellistri pode fazer de volta, já que o tipo de negociação do Botafogo é de empréstimo com opção de compra. Ele pode não ser comprado pelo Botafogo e pode voltar para a Premier League eventualmente e conseguir demonstrar de fato o seu bom futebol. Então é um jogador que pode fazer esse caminho, que já deu certo, já foi comprovado recentemente. Então assim, é um cara que pode vir sim. Tem um empresário nesse momento em Manchester tentando fazer com que saia do papel essa mudança para o Botafogo. É um jogador de diversas propostas do futebol brasileiro, até inclusive do rival, e também do futebol no exterior. E pode ser sim uma opção e uma contratação do Botafogo para essa temporada, que ia engrandecer demais o elenco, principalmente na ponta direita, com um jogador que tem tudo para ser top 10 no país, se conseguir de fato começar a chegar perto do seu potencial, que é imenso. Bom, e esse foi o nosso vídeo análise de hoje. Consegui, acredito eu, esclarecer um pouco mais do estilo de jogo do Pellistri, consegui trazer um pouco da carreira dele, o porquê ainda não explodiu, o porquê ele se encaixa tão bem no perfil do Luiz Castro, porquê que o Luiz Castro sonha com esse tipo de jogador. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam familiarizados com o jogador e agora entendam a proporção que é o Botafogo trazer um jogador que é do Manchester United e um jogador como o Facundo Pellistri, esse uruguaio ponta direita. Bom, se você gostou desse vídeo, eu recomendo que você continue aqui no canal, deixe seu like, se inscreva, compartilha também com outras pessoas para elas conhecerem também esse novo futebolista aí que está na mira do Botafogo. O Botafogo já tem negociação. E convido vocês também a assistirem outros vídeos aqui do canal, como vocês vão ver aqui na tela, assistir lives, enfim, acompanhar de fato a página aqui no YouTube e nas outras redes sociais. Bom, muito obrigado a você que assistiu até aqui, até a próxima e fui!